Seja muito bem-vindo ao programa Ara Explica. E nesse programa eu esclareço os assuntos mais polêmicos relacionados à nutrição, estilo de vida e emagrecimento. O meu objetivo é te tornar capaz de fazer as melhores escolhas para a sua saúde. Meu nome é Ariane Souza, eu sou nutricionista integrativa e especialista em emagrecimento e melhora da composição corporal. Gente, esse é o primeiro episódio do programa. Vocês que vão escolher os temas que eu vou apresentar aqui nesse programa. Então, para deixar a sua sugestão, vai lá no meu Instagram e comenta nas fotos com a hashtag AraExplica, certo? Que aí eu vou saber o que vocês querem ver e também eu vou estar perguntando sempre na caixinha de perguntas. Então, você pode participar, esse é um programa integrativo, tá bem? Então, para o episódio de hoje, não consigo parar de comer doces, que é uma queixa muito comum no consultório. Nas redes sociais, sempre que eu abro caixinha de perguntas, vocês estão falando. Então, nada melhor do que começar com a cereja do bolo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, eu fiz esse quadro aqui para guiar a gente durante essa aula, esse programa-aula. Nem todos os programas vão ser nesse formato, mas como esse assunto tem vários detalhes, eu quis deixar aqui um esboço para ficar mais fácil da gente conversar, certo? Então, não consigo parar de comer doce. Isso é importante, ver se isso é uma compulsão ou é uma vontade. O que caracteriza a compulsão? Compulsão vem junto com o sentimento de culpa. Então, você tem que pensar assim, que às vezes a pessoa chega, eu sou compulsiva por doce, não consigo parar de comer doce. E em toda a minha experiência, eu já peguei, claro, várias pessoas compulsivas, mas a maioria tinha um hábito forte, não chegava a ser compulsivo, tá? Pra gente ser considerado compulsivo, tem que comer muito, tem que passar mal, tem que arrepender, tem que, assim, não tá cabendo, já entender o que não podia e comer tudo. Então, realmente, comer uma caixa de bombom de uma vez é uma atitude compulsiva, mas não porque você fez isso uma vez ou outra, você é compulsivo por doce, tá bem? Por que acontece? Aqui eu desenhei um belíssimo neurônio, vou apontar com a caneta aqui. Aqui eu desenhei um belíssimo neurônio para lembrar vocês que os nossos neurônios se alimentam de glicose. Então, a gente precisa dessa glicose para ter essa conversa entre os neuroreceptores, né? Deu uma gaguejada, neuroreceptores. E quando a gente está em algumas situações específicas, o corpo fica muito estressado, a cabeça fica muito estressada e faz com que a vontade de comer doce seja aumentada, certo? Porque, então, vamos só para esclarecer, a glicose é alimento para o neurônio. O neurônio é responsável por fazer toda essa sinapse, por a gente, se eu conseguir fazer isso aqui com a minha mão agora, foi porque eu mandei meus neurônios fazerem isso e eu precisei de glicose para que isso aconteça. Para eu estar aqui falando, eu preciso de glicose nos meus neurônios, tá bem? Então, a glicose vai para os neurônios. Uma vez que a gente ingeriu essa glicose, ela aumenta os níveis sanguíneos de dopamina e serotonina, que são os hormônios responsáveis para a gente ter sensações de prazer e felicidade. Então, gente, só para ficar claro, esses neurotransmissores que, né, vão ser impulsionados lá nos neurônios pela glicose, são também liberados quando a gente consome substâncias ilícitas, entendeu? Por exemplo, o tabaco, ele faz com que a gente tenha um aumento de dopamina e serotonina, o álcool e outras substâncias ilícitas que causam prazer e felicidade, certo? Nossa, então o açúcar é uma droga igual o álcool? Não exatamente, mas é uma droga. Então, assim, nenhuma droga é igual à outra, porque elas têm compostos bioquímicos diferentes, mas pode ser considerada uma droga porque ela vicia, entendeu? Então, vamos com calma, não tô fazendo muita polêmica, mas o mecanismo de ação é o mesmo. E isso é importante da gente ter consciência, até pra gente entender que realmente precisa tomar uma atitude, tá? Então, o neurônio pede glicose para produzir mais dopamina e serotonina para a gente ter sensações de prazer e felicidade, certo? Os principais motivos que fazem a gente ficar com vontade de comer muito doce. Separei aqui os principais. Então, vamos começar pela TPM. TPM vai ser um motivo exclusivo das mulheres, porque quando a gente está nesse período pré-menstrual, tem uma baixa de serotonina no nosso organismo. Então, a gente fica precisando de mais serotonina, certo? Isso pode ser controlado com a alimentação, com algumas suplementações, e é uma coisa que acontece. Então, eu sempre falo, já deu essa vontade logo de cara, tenta comer um docinho de uma forma melhor, e eu vou explicar isso no final, não vou dar spoiler não.
O estresse, né? Faz todo sentido. Quando a gente está em situações muito estressantes, a gente quer sentir o quê? Prazer, felicidade, relaxamento, né? Então, a sensação de estresse, forte estresse, aumenta realmente a vontade de comer doce. Se você é uma pessoa muito estressada, tem que saber o porquê que você está ficando estressado e ir controlando esse estresse, certo? Vou falar um pouquinho sobre isso no final também. O sono, noites mal dormidas, aumentam sim a vontade de comer doce, tá? Não tem como ser diferente por conta do cortisol. Então, é muito importante dormir bem. Hábito. E esse aqui eu te digo que ele é um matador. Porque se você vem de uma família que tem o hábito do doce, por exemplo, almocei, tenho que comer doce, saí, tenho que pedir sobremesa, sempre tem um doce na geladeira, um doce para visita. Gente, você foi ensinado, educado, programado para comer doce, certo? Então tem que lutar contra esse padrão, sim. Ele é terrível, mas a gente tem controle sobre o nosso organismo. É só ter perseverança que a gente consegue o que a gente quiser. E isso é muita verdade, certo? Vício. Como que faz o vício pelo doce? Começa no hábito e vira um vício. Porque o que acontece? Eu dei glicose pro meu corpo. A glicose libera insulina, a insulina faz o que? A glicose entrar na célula. Saiu do meu sangue porque entrou na célula, e aí eu quero mais. O vício, ele fica fisiológico, mas ele começa por conta de um hábito. Porque você sempre come, então você tem um horário programado para dar aquela sensação prazerosa pro seu organismo, certo? Prazer e felicidade. Poxa, todo dia depois do almoço eu tenho essa sensação de prazer e felicidade comendo um doce de leite, um bombom. E hoje eu não tenho, você fica querendo, e uma vez que você não controla o hábito, ele pode virar um vício, certo? Excesso de restrição de carboidratos, isso é muito comum também, principalmente nesse tempo louco de dieta Google. A gente pode sim fazer restrições de carboidrato. Quem me segue nas redes sociais percebe que eu sempre eu como pouco carboidrato, mas eu como carboidrato todos os dias. E o que acontece? Muito se fala de low carb, mas a gente vem de uma educação, de um momento na alimentação brasileira que estavam consumindo carboidrato demais. Tipo 70, 80, às vezes 90% da alimentação era carboidrato. E aí não é fazer um low carb, é um normocarb, certo? E isso é assunto para um outro vídeo que eu não vou aprofundar nisso. Voltando aqui, dei uma viajada. O carboidrato, quando você reduz ele demais, principalmente acontece muito quer ver? Talvez você vai se identificar com isso. Vai de manhã, come só os ovos. Aí vai no almoço, come um monte de salada e carne. E não põe carbo no prato, porque, ai meu Deus, não posso comer carbo. E aí chega à noite e não tá aguentando de vontade de comer um carboidrato. Você fala assim, ai meu Deus, quero um doce, nossa, eu consigo fazer dieta, isso eu escuto demais no consultório, eu consigo fazer dieta de manhã à tarde para minha janta. Na hora da janta eu não consigo fazer dieta, e o que a pessoa quer? Ou açúcar ou comidas muito gordurosas, tipo sanduíche. Porque a comida muito gordurosa também faz liberar dopamina e serotonina. Inclusive tem uma brincadeira dentro de nós nutricionistas, que o churros é uma droga. Porque o churros ele é frito, cheio de gordura, cheio de farinha refinada e tem o doce de leite. Então, ele é um dos alimentos mais prazerosos. E quem não gosta de churros, né, gente? Só que, vou falar mais tarde também, que às vezes vale a pena e às vezes não. E você tem que saber filtrar isso pro açúcar não ser um vilão na sua vida. Certo? Então, se a gente não der o carboidrato fracionado ao longo do dia, à noite vai ficar louco querendo mesmo, isso é normal. Então, esse desequilíbrio de carboidrato faz com que a gente fique com mais vontade de comer açúcar. Restrições irregulares. O que é isso? É o jejum intermitente não orientado por um profissional. Simplesmente parar de comer, fazer uma restrição irregular. Porque no jejum intermitente, ele é uma estratégia maravilhosa, eu uso muito, amo. E tem funções de modulação hormonal, sim, não tô falando mal do jejum. Tô falando que o jejum, quando ele não é feito por um profissional, não é orientado por um profissional, você simplesmente está parando de comer. E isso vai estressar o seu organismo e vai fazer com que você entre num estado de alerta e de sobrevivência. O que você vai querer se você precisa de sobrevivência? Alimentos de rápida absorção. Glicose. Certo? Então, para o jejum, para essa restrição ser regular, a gente programa tanto a última refeição quanto a próxima refeição dessa janela de não alimentação. E isso não acontece. Então, toma cuidado com isso. Depressão. Aqui eu coloquei depressão, ansiedade,
frustração e raiva. São esses problemas emocionais que realmente fazem a gente buscar a glicose. Por quê? Expectativa de aumentar a dopamina e serotonina. Quando a gente está deprimido, com muita ansiedade, aquele sentimento de frustração e de raiva, os nossos, esses neurotransmissores positivos, eles estão lá embaixo. Tanto que os remédios psiquiátricos para esse estilo aqui, o que eles fazem? Geralmente eles são precursores de serotonina. Você precisa tomar remédio tarjado? Não, existem suplementos, fórmulas nutracêuticas que te ajudam também. Então depende, talvez precisa, talvez não, vai de onde você tá. E aí também pode entrar no vício. Por quê? Então o hábito pode fazer virar um vício e essa depressão, essa baixa emocional, vamos dizer assim, também pode fazer você entrar no vício. Vou colocar aqui, fica bonitinho. O comer noturno eu já falei também, eu linkei esse comer noturno com as restrições irregulares, que é isso, a vontade de comer doce, mais especificamente à noite. A DSD, dependência por substâncias doces. A Universidade de Medicina de Ribeirão Preto fez um estudo somente com mulheres e constatou que as mulheres que tinham uma rotina de vida estressante tinham 7 vezes mais vontade de comer doce do que as mulheres que tinham uma rotina de vida, um estilo de vida, né, mais calmo. E mesmo elas sabendo do risco, mesmo elas não querendo engordar, mesmo elas querendo, entendendo todo que podiam ter diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas continuavam comendo doce. Cada vez que elas comiam doce, elas precisavam de mais quantidade de doce para poder produzir dopamina, serotonina. E elas ficavam, realmente já era um caso psiquiátrico, certo? E por que eu trouxe esse estudo? Para lembrar que o estresse, então, nessas mulheres, aumentou 7 vezes mais a vontade de comer doce. Leptina basal alta. A leptina, ela é o hormônio da saciedade. Porém, então, assim, em tese, quanto mais alto ele tiver, menos eu teria essas vontades de comer doce e afins. Mas não é assim que funciona, certo? A leptina basal alta é muito comum em pessoas obesas, porque a leptina é produzida no tecido adiposo, certo? Poxa, mas pessoas obesas têm mais leptina? A leptina não é o hormônio da saciedade? Sim, é isso. Porém, o que acontece? Quando a leptina está alta demais, há uma saturação e perde essa conexão. Então, quanto mais alto, se ela ficar alta demais, ela não funciona direito. E nesse estudo lá da Faculdade de Ribeirão Preto, eles observaram que a leptina, eles correlacionaram essa dependência por substâncias doces com o aumento da leptina basal. O estresse aumentou a leptina basal e aumentou a vontade de comer doce. Então, os principais motivos que levam vocês a falar, não consigo parar de comer doce. Com certeza você se enquadrou em um ou mais motivos desses que eu citei aqui, certo? Agora a gente vai, tcharam, para as 15 ações. Não são dicas, gente, são ações. São ações. Ligou? São ações. Então, se você fizer essas 15 ações, algumas você já vai fazer, outras não. Inclusive, deixa aqui nos comentários quais são as ações que você já faz, quais foram as ações que você vai aprender agora e vai pôr em prática, que eu quero saber. Então, a primeira que eu vou falar é rastreie o motivo que está te levando a comer doce dessa forma. Então, como que eu vou rastrear? Aqui eu vim, expliquei, conversei com vocês. Quais são os motivos que estão levando você a comer doce? É a TPM? Nossa, só na TPM, mas é descompensado. Então, a gente tem que cuidar dessa TPM, tá certo? O estresse, que eu acho que a maioria de vocês vai marcar que é o estresse. Porque nos estudos todos é o estresse e o hábito. São os dois principais fatores, estresse e o hábito. Então, primeira coisa, identificar qual que é, porque só sabendo qual que é o agente estressor, o motivo que está te levando a ter essa vontade aumentada, que a gente vai conseguir controlar ela. E sendo o estresse, então se é a TPM, tem que controlar a TPM. Se é o estresse, o que eu posso fazer? Eu preciso entender por que eu estou me estressando. Eu levo muito comigo uma frase que eu aprendi ano passado em um evento que eu fui, que é assim, o problema é a solução. Bum! Já podia acabar esse vídeo aqui. O problema é a solução. O que acontece, gente? Estou estressado por conta do meu trabalho. Meu trabalho me estressa, meu trabalho te estressa. Qual que é a solução? A solução está no seu trabalho. Ou você vai ter de delegar mais tarefas,
ou você vai ter de mudar de trabalho. Ai, Ari, mas não é simples assim eu mudar de trabalho. Então você vai ter de entender o que você vai fazer no seu trabalho, que você vai poder ficar menos estressado. E muitas vezes conversar com o seu chefe. Eu vejo muitas pessoas estressadas, principalmente os meus pacientes, porque não delegam bem as tarefas. Ari, eu sou médica e não tem como, é muito difícil pra mim, é muito corrida, a vida é louca. Respira, não dá? Vamos fazer meditação, vamos caprichar na atividade física, vamos dormir bem, que o estresse vai diminuir, tá? Então tem esse estresse externo e se você não pode mudar nada no seu trabalho ou na sua rotina de estudo, durma melhor, não coma besteira, faz uma prática de meditação. Não sei meditar, não tenho paciência. Tem um app, ele chama Meditopia. E eu conheci ele, gostei muito, dá pra você fazer várias meditações de forma gratuita. E outra coisa que eu amo fazer, e é muito simples, principalmente se você mora na praia, na montanha, tem uma paisagem massa pra você ver, contemplação. Gente, contemplação é uma técnica de meditação e as pessoas não entendem isso. Dentro da contemplação, o que você vai fazer? Você vai olhar a paisagem e ficar lá 10, 15 minutos. Ou você, não tem paisagem, vai lá no álbum de fotos antigas que você tem, uma foto de viagem, umas coisas que te tragam sensações boas, momentos bons que você viveu, o vídeo, então melhor ainda, fica lá 10 minutos assistindo. Para, vou ficar 10 minutos assistindo. Gente, é maravilhoso, realmente alivia o estresse, faz e me conta. Gente, e aí pra me contar, eu preciso saber o que vocês estão achando dessas dicas, desses vídeos, é um projeto novo, eu tô muito empolgada, então manda comentário no Instagram, é onde eu mais vejo. O Instagram, eu tô sempre olho o Instagram, mas eu vou estar sempre olhando aqui no YouTube também, tá? E uma dica também, acompanhem, se inscrevam no canal, porque os vídeos vão ser liberados primeiro no YouTube, certo? Então já foi essa super dica no estresse, que eu nem estava programado, eu ia falar isso em outro vídeo. 2. Não ter em casa. Não tenha em casa o que você não quer comer. Tem uma frase que é assim, vocês vão ouvir muito em todos os vídeos. Se comprou, foi pra comer. Ponto. Indiscutível. Você comprou pra jogar fora? Gastou dinheiro, foi no supermercado, comprou, fez aquela missão no supermercado, foi, escolheu, eu brinco assim, tirou da prateleira, pôs no carrinho, do carrinho colocou no caixa, do caixa voltou pro carrinho, do carrinho botou no carro, do carro botou em casa, foi guardar. Você não fez isso pra jogar fora, você fez isso pra comer. Então não tem em casa as coisas que você não deseja comer. Totalmente desrecomendado, nenhum dos meus pacientes que já estão evoluídos tem doce em casa. Doce não é pra ter em casa. Se você é uma pessoa que gosta muito de doce, todo mundo já sabe que um doce te agrada e seus amigos vão te dar doce, seus colegas no trabalho vão te dar doce, conversa com eles. Fala, olha, eu quero me reabilitar, eu não quero mais comer doce desse tanto, ou olha, eu quero emagrecer, olha, eu amo muito doce, mas a partir de agora eu não quero mais comer desse jeito, não tá legal, não tá me fazendo bem, não me dê doces. É importante você contar com as pessoas ao seu redor. E a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então você precisa realmente falar com seus colegas, com seus amigos, seus familiares que você não quer receber doce como presente, certo? Mesmo que sua cabeça vai ficar falando assim, mas eu vou deixar de ganhar tantas coisas gostosas. Vai, porque a gente tá aqui pra arrumar uma solução para o seu problema. E o problema é a solução, lembra? Então assim, eu não consigo parar de comer doce, mas nossa, no trabalho todo dia alguém me dá um doce. Vai lá e conversa. 4. Não cortar os carboidratos da dieta sem conversar com o seu nutricionista. Escolha carboidratos de baixo índice glicêmico, de baixo médio índice glicêmico e de preferência associados com proteína, fibras, gorduras boas, certo? 5. Não caia nos doces fit. Tem muita gente, é muito comum meus pacientes chegarem lá e falar, nossa, não, Ari, eu gosto de doce, mas eu não como doce não. Aí depois eu falo ao longo da consulta, não, mas todo dia eu como um brownie fit, não sei o que lá, fit. Gente, é doce. E é muito válido, se você tá com vontade de comer doce, come o doce fit, mas sabendo que é um doce. Não come ele achando que tá de boa, que tá liberado, porque não é assim, tá bom? Você pode comer, vou falar mais pra frente sobre isso também, mas não cai nessa que o doce fit tá liberado, que doce fit não é doce, porque as pessoas pensam isso. Eu como, mas é zero. Gente, tem vários outros compostos. Não faz isso com sua cabeça. E você não tem que arrumar uma coisa. É muito comum as pessoas quererem substituir um hábito. E simplesmente não tem que substituir o doce por nada. Sempre fala comigo, não, eu quero substituir o doce por alguma coisa.
não é substituir, é deixar esse hábito para trás. E é muito importante você entender que você tem que deixar esse hábito para trás, entendeu? E não que você tem que substituir ele, senão você fica sempre, não está preparado ainda, é imaturo querer substituir doce. Doce você tem que entender. Por isso que eu investi esse tempo todo te explicando os motivos para depois vir para as 15 ações. Porque o que é o maduro? Você identificar o seu motivo, aprender a lidar com ele e fazer as suas ações para chegar no finalzinho do vídeo, que vai ser muito massa. Ultraprocessados. Biscoito, recheado, refrigerante, suco de caixinha e miojo, essas coisas todas. Mesmo que às vezes eles são salgados, eles são ricos em farinha de trigo refinada, certo? Então, não coma isso porque você está se sabotando também. Dica 7. Suco de fruta. Evite o suco da fruta. O índice glicêmico é muito alto, também vai te dar vontade de comer doces. Durma bem. Como que a gente faz para dormir bem? Tenha mais ou menos o mesmo horário de dormir. Se você puder ter exatamente o mesmo horário de dormir e de acordar, é maravilhoso. Evite luz branca, luz amarela ou vermelha. Na minha casa eu uso luz vermelha nos quartos. Não fica vendo filme de ação, filme de terror antes de dormir. Você vai ter uma noite de sono mais tranquilo. Depois a gente pode falar só de sono, eu adoro conversar sobre sono. Dica número 9. Não dar estímulos doces ao longo do dia. O que eu tava lembrando quando eu escrevi essa dica? O cafezinho com açúcar. Não como doce, só no café. E principalmente, gente, não comece o dia tomando café adoçado. Você já apertou o gatilho logo de manhã. Tá errado, não faça isso, certo? Café é sem açúcar e, de preferência, sem adoçante. Dicas para o café. Reduz aos poucos o açúcar do café, não precisa ir total, vai consumir no mínimo possível. Nunca tome o cafezinho com açúcar só ele. Se tiver que ter um pouquinho de açúcar, come um ovo, come um queijo, come alguma coisa para amenizar. Mas lembra que se eu comecei o dia tomando açúcar, eu já apertei o gatilho, o resto do dia eu vou querer comer mais carboidrato com certeza e mais açúcar também. É porque, na verdade, gente, o açúcar ele é um carboidrato, né? Aí, às vezes, a gente fala, não sei se ficou claro, mas essa vontade de doce, tem pessoas que têm, por exemplo, vontade de comer só coisas salgadas, porém de índice glicêmico alto também, entendeu? Cheio de farinha de trigo. Também é mais ou menos a mesma coisa. Dica 10. Faça atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física e a que você quiser, mas vamos acelerar esse seu coração. Atividade física aumenta a dopamina e serotonina, sensação de prazer e felicidade. Quem aí já ficou com preguiça pra caramba de ir na academia, não queria ir e se arrependeu depois que foi? Ninguém se arrepende, porque você está serotoninado, endorfinado, dopaminado e tudo de bom, você sai com uma sensação super prazerosa. Quebre o hábito. Quebre o hábito. Como que você vai quebrar o hábito? Se todo dia após o almoço eu como doce, você vai ter perseverança, força e não vai comer mais o doce. Não vou comer, certo? Pelo menos não todos os dias. Se você realmente não aguentar, começa aos poucos. Mas eu gosto muito também de tentar ser um pouquinho mais radical nisso. Aí fica a critério de cada um. Invista em alimentos ácidos ou amargos. Ari, é verdade, então, que despertar esse paladar amargo faz com que a gente diminua a vontade de comer doce? É verdade demais. Faz o teste e me conta. O café, ele é maravilhoso para isso. Uma dica que eu dou é compre um pó de café de boa qualidade. Geralmente, a gente compra pó de café de boa qualidade em cafeterias, não no supermercado, tá? Então, um café gourmet, um café premium, um café moído na hora. Vai numa cafeteria, faz esse teste. Ingere ele só sem açúcar e você vai começar a ter um paladar, um novo paladar. Não é que ele vai tirar a vontade. Porque às vezes as pessoas comem tanta coisa doce, vê um suco de limão, não consegue tomar um suco de limão. É mesmo. Eu tinha um protocolo, tenho ele, né? Só que ultimamente não precisei de aplicar ele nos meus pacientes. Onde você começa a limpar o seu paladar com água com gás e limão. Água com gás, depois passa para água com gás e limão. E não vai comendo doce. Diminui demais. Quando você vai comer o doce, você acha ele doce demais. E vai ingerindo menos açúcar, cada vez menos açúcar, tá? Coma frutas. Nossa, tô com vontade de comer o docinho. Coma frutas, mas de preferência não coma elas sozinho. Acrescenta chia, oleaginosas, pra gente controlar esse índice glicêmico, tá? Mas também, se por exemplo, vou comer fruta após ter comido um omelete, não precisa, pode comer só a fruta. Não masque chicletes. Chiclete, gente,
Você fica dando estímulo doce. Ai, mas é zero açúcar. O estímulo é doce. A gente precisa do estímulo doce, certo? Tanto que o adoçante entra nisso também. Se você ficar, eu ponho adoçante. O adoçante, ele causa 30% menos impacto que o açúcar. Porque ele faz todo o estresse, o açúcar faz todo um caminho no nosso corpo e o adoçante faz esse mesmo caminho. A diferença entre o açúcar e o adoçante é que na hora do açúcar entrar dentro da célula, aquelas 4 calorias do açúcar entrar dentro da célula, não vai ter. Porque, no caso do adoçante, né? Não vai ter. Porque ele não tem açúcar, ele não tem caloria, realmente. Só que ele estressou e aquele estresse também engorda, tá? Então teve um estudo que foi feito com a Coca-Cola, Coca Zero, Coca tradicional e água. E o grupo que ingeriu a Coca Zero no período de 12 meses aumentou 30% mais o peso do que o grupo que não ingeriu e o grupo controle não aumentou nada, certo? Depois vocês podem procurar, assim, estudo da Coca-Cola Zero, que vocês vão encontrar no Google. E a última dica, 15ª dica, que é a melhor de toda, come o doce. Tá com vontade de comer o doce? Já aprendeu a controlar, já quebrou, já seguiu todas as outras ações. O que é que restou de última ação? Come o doce, gente. Come sem culpa, come achando gostoso, mas seja seletivo. Eu gosto muito de usar o exemplo do sorvete. Eu gostava muito de sorvete, principalmente quando eu era obesa, eu comia sorvete quase todos os dias. Pra não falar todos os dias, eu gostava muito mesmo de sorvete, foi bem difícil pra mim. Por quê, gente? Lembra que eu falei da gordura? O sorvete é rico em glicose e rico em gordura. Dopamina e serotonina lá em cima, delícia tomar um sorvete. Só que eu tomava qualquer sorvete. E quando eu passei, né, e evoluí e me transformei em nutricionista, transformei em uma pessoa que cuida demais da saúde, o que eu penso? Eu vou parar de nunca mais tomar sorvete? Claro que eu tomo sorvete. Só que eu vou tomar um sorvete simples, cheio de gordura hidrogenada, nem tem gosto direito do que eu quero, eu vou tomar um gelato artesanal. Eu tô tomando muito cuidado pra não falar marcas, né, gente? Porque a gente acaba que pensa nas marcas. Mas então, assim, eu tenho um sorvete simplesinho, olha nos ingredientes dele, começa lá com gordura hidrogenada, no rótulo nem começa com leite. E eu tenho outro. A marca que eu gosto, eu posso fazer o merchan, né? Por exemplo, tem um Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, ele é muito gostoso. Ou outros sorvetes artesanais. Já tem outros sorvetes que não são tão bons assim. Vale a pena? Então, seja seletivo. Quero comer um bolo de chocolate. Vai parar em qualquer lugar e comprar qualquer bolo de chocolate? Não, gente, pelo amor de Deus. Valoriza suas calorias. Entendeu? Para num lugar maravilhoso que você ama. Senta, come esse bolo de chocolate, apreciando ele, contempla ele. Tenha um momento de prazer. Certo? Isso não tem nada de errado nisso, é normal, é gostoso, só que o que tá de errado é você não controlar, não ter uma compensação, não fazer as coisas pensando, certo? Não faz a coisa assim no automático. Quero comer doce? Come o doce, chama o namorado, chama a amiga, faz aquele momento um momento social também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi riquíssimo, foi uma super aula, tenho certeza que vocês fizerem essas ações na sua vida vai ser maravilhoso. E se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, segue lá no Instagram. E lembrando, sempre eu tô olhando os comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas lá no Instagram é mais fácil, então comenta no Instagram o que você quer ver aqui nos próximos episódios. Beijo!